Jesus, bendito eterno Rei, louvor, cantamos a Ti, Senhor, Senhor. Jesus, todos se prostrarão aos Teus pés, terra e céus dirão, somos chamados para adorar, os corações para Te honrar, Teu nome erguemos sobre a terra, Teu nome erguemos sobre a terra, bendito és. Somos chamados para adorar, os corações para Te honrar, Teu nome erguemos sobre a terra, Teu nome erguemos sobre a terra, bendito és, Senhor. Jesus, bendito eterno Rei, louvor, cantamos a Ti, Senhor, Senhor. Jesus, todos se prostrarão aos Teus pés, terra e céus dirão. Somos chamados para adorar, os corações para Te honrar, Teu nome erguemos sobre a terra, Teu nome erguemos sobre a terra, bendito és. Somos chamados para adorar, os corações para Te honrar, Teu nome erguemos sobre a terra, Teu nome erguemos sobre a terra, bendito és, Senhor. Bênção e glória, honra e poder para sempre, para sempre. Levantem sua voz, para sempre. Bênção e glória, honra e poder para sempre, para sempre. Somos chamados para adorar, os corações para Te honrar, Teu nome erguemos sobre a terra, Teu nome erguemos sobre a terra. Somos chamados para adorar, os corações para Te honrar, Teu nome erguemos sobre a terra, Teu nome erguemos sobre a terra, bendito és, bendito és, bendito és. Mãos levantadas, mãos levantadas. Honra ao Senhor neste lugar. Nós cantamos em toda a terra, erguemos o Seu nome. Em toda a terra, Senhor, em toda língua confessará que Tu és Senhor, todo joelho se dobrará. Aleluia, aleluia. Bênção
bênção e glória. Honra, bênção e glória. Bênção e glória. Honra e poder. Bênção, bênção. Sempre, para sempre, para sempre. Percebe, irmãos, o Espírito Santo nos levando a adorar, nos levando a exaltar. Nós podemos apenas levantar as mãos, expressar palavras, as poucas palavras que sabemos, as poucas palavras que podemos, mas o Espírito Santo vai tomando essas palavras, vai enchendo o nosso coração com a sua presença. Vamos cantar este coro ao Senhor. Só Tu és Deus de todos, só Tu és digno, Senhor, com tudo que sou, bendirei Teu nome. Só Tu és Deus de todos, só Tu és digno, Senhor, com tudo que sou, bendirei Teu nome. Só os irmãos, só a igreja. Só Tu és Deus de só Tu digno, Senhor, com tudo que bendirei Teu nome. Toda a igreja bem forte. Só Tu
te dar o meu viver, obedecendo a ti. Viverei pra amar-te e te dar o meu. Viverei obedecendo a ti.
Só tu és, irmãos, bem alto. Só tu és, Deus de todos. Só tu és digno, Senhor, com tudo que sou, bendirei teu nome, Senhor. Diga ao Senhor agora: minha vida, minha família, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu entrego ao Senhor. Está aos teus pés, ó Deus, ao teu serviço, para te servir, ó Deus, para proclamar o teu nome na terra. Ó Deus, ó Senhor, seja honrado na minha vida, seja honrado na vida da igreja. Ó Deus, não seja apenas um cântico que acabamos de cantar, Senhor, mas é uma ministração diante do Senhor. Nós cremos que o Senhor estava aqui, que o Senhor está aqui. Nós cremos que o Senhor apreciou, Pai, os instrumentos, as nossas vozes. Fazemos para Ti, Senhor, a nossa dança, nossas palavras. Ó Senhor, ó Espírito Santo, toma este momento que ofertamos ao Senhor, Deus. Tu és Deus sobre todos. Queria agradecer a Deus. Deus é tão tremendo. Deus pega pessoas insignificantes como eu e usa numa grande obra. Só a graça dele mesmo. Se eu estivesse numa fila e eu fosse escolher alguém para fazer esse ministério, o primeiro que eu não escolheria seria eu. Mas a graça de Deus, ela é tão grande, ela é tão maravilhosa. Também agradeço o pastor Eduardo, a família, me recebeu, me hospedou ali de uma maneira tão gostosa, não é? Comendo uma pipoquinha. Vou chegar na minha terra e vou poder falar: eu comi a comida típica de Botucatu, pizza frita. Agradeço a Deus pela vida do Paulinho. Paulinho esteve ali conosco e passou tão rápido, né? Mas foi tão gostoso. Sabe aqueles irmãos que Deus coloca na vida da gente, que a gente sente tão bem, né? E eu tenho sentido bem no meio de vocês. Mas Deus tem mais para dar para a gente, amados. Vamos consagrar a Ele esse tempo. Queria pedir para você colocar a mão sobre a sua cabeça, assim, e falar assim: Espírito Santo, eu consagro a Ti a minha mente. Coloca sobre os teus ouvidos agora a tua mão e diga: Espírito Santo, eu consagro os meus ouvidos a Ti. Coloca agora a mão sobre os teus olhos e diga: Espírito Santo, eu consagro os meus olhos a Ti. Coloca agora a mão sobre a tua boca e diga assim: Espírito Santo, eu consagro a minha boca a Ti. Agora coloca a mão sobre o teu coração e fala: Espírito Santo, habita em mim. E por mais coisa errada que eu venha fazer, não me abandone, Espírito Santo. Eu consagro, Senhor, o trono da minha vida, que é o meu coração. Eu entrego em Tuas mãos, para que o Senhor reine. Tira tudo que ainda há de sujeira em mim. E coloca mais de Cristo.
Enche-me, até que eu transborde, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Agora eu quero convidar você a se colocar em pé um pouquinho, em nome de Jesus. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fale assim: você não é meu inimigo. Fale assim para ele ou para ela: mas nós temos um inimigo em comum. Agora, cobertos pelo sangue de Jesus, lavados pelo sangue de Jesus, vestidos da couraça, vestido do capacete, do cinturão, vestido com as sandálias, com o escudo da fé e com a espada do Espírito, vamos declarar guerra em nome de Jesus. Vamos batalhar contra aquele que tem jogado tantas coisas na nossa mente, tanta sujeira, tantas acusações, tanta malícia, maldade. Agora, com os olhos abertos, em nome de Jesus, coberto pelo sangue do Senhor, junto com os anjos do Senhor que estão nesse lugar, vamos declarar a queda de todo o principado, de toda a potestade. Abra a tua boca, vamos ordenar juntos como igreja do Senhor Jesus: espírito das trevas, Satanás, diabo, antiga serpente, dragão, nós ordenamos fora daqui, fora das vidas, fora das famílias, ordenamos fora. Você já é um derrotado. Nós declaramos: Jesus é o vencedor. Você já tem a cabeça esmagada e você não pode nada contra o povo de Deus. Nós declaramos a vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que você, amado, já é mais do que vencedor, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Se o teu coração é dele, e se você crê que ele merece toda a honra, toda a glória, aplauda Cristo Jesus com toda a força do seu ser. É para ti, Jesus. Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor. Tu és o nosso pastor, supremo pastor das nossas almas. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Aleluia. Aleluia. Deus tem muito mais para nós, irmãos. Deus tem muito mais. Os apóstolos passavam, a sombra ia curando os enfermos. Pegavam lenços, vestes de Paulo e curavam os enfermos. Deus tem muito mais para nós. Você crê nisso? Se alguém é enfermo e for possível você colocar a mão sobre a tua enfermidade, se não, coloca a mão sobre o teu coração. Nós vamos exercer essa autoridade agora que há no nome de Jesus. Coloca-o no teu coração, ou se possível, sobre tua enfermidade. Jesus, o Senhor fez uma aliança de cura conosco. Tu és Jeová Rafá. Senhor, o Senhor, em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, levou todas as nossas enfermidades, todas. Por isso, papai, nós não aceitamos nenhuma enfermidade no nosso corpo, nenhuma enfermidade na tua igreja, e exercendo essa autoridade agora, nós ordenamos espírito de enfermidade fora. Enfermidade sobre os ossos, nós ordenamos fora. Enfermidade sobre os músculos, nós ordenamos fora.
aparelho respiratório, aparelho digestivo, nós não aceitamos em nome de Jesus. Todo o sistema circulatório, papai, eu tenho certeza, pai, eu como pai humano, eu sofro quando um filho está enfermo, e eu sei, pai, que o Senhor também, muito mais do que eu. Por isso, Senhor Deus, desce agora sobre nós uma unção de cura, Senhor, sobre toda enfermidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem sentar. E eu preciso de 5 homens. E eu pedi para os músicos me ajudarem. Vem cá, fazendo um favor. Fica enfileirado aqui, ó. 5. Você pode ser o primeiro. O primeiro aqui. Para lá, para lá, para lá. Você pode ser o segundo. Você faz o terceiro aqui para mim, faz um favor. 4º, 5º. Dá para ver o que é isso? Globo. A Terra. Planeta Terra. Nós vamos fazer aqui uma exemplificação bem rápida de toda a história da humanidade. E Paulinho vai ser Deus. Faz assim com a mão. Deus criou céus e terra. Deus criou todas as coisas. Deus é maravilhoso. Tudo que Ele fez é bom. Tudo que Ele fez é bom. E Deus criou, ontem eu já falei um pouquinho disso, né? E nesse planeta, Deus preparou um lugarzinho especial. E colocou ali homem e mulher. E Deus preparou tudo isso daqui para dar para o homem exercer o governo. Todo o governo deu para o homem. Você vai ser o homem. O homem governando. E Deus falou assim, ó, para que o homem guardasse. Quando a gente coloca guarda, é porque há possibilidade de roubo, não é? Se não tivesse ladrão. Então, Deus deu e falou para o homem, olha, cuida bem, dá nome para os animais, né, aquela coisa toda, né? O homem viu um animalzinho fazendo au, 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 e falou, esse eu vou pôr o nome de cachorro, cão, né? Aí viu um com um narizão grandão assim, esse vai chamar elefante, e elefoa, né? Jacaré e jacaroa, jacaré fêmea, né? E assim foi dando o nome, e o homem, ele se entusiasmou com tudo aquilo, só que ele percebeu uma coisa, macaquinho tinha macaquinha, o gato tinha gata, e ele começou a perceber que ele não tinha ninguém da mesma espécie que ele, não é? E aí então Deus falou assim, viu, e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Mulher, se você está com o marido do lado, fala para ele isso, não é bom que o homem esteja só. Pode falar. E aí então Deus, né, pegou a costela, e Deus, a minha costela, Ele pegou a menorzinha, por isso a minha esposa é bem baixinha assim, não é? Miriam, minha esposa, e aí eles, não é? Aquela lua de mel, Deus falou assim, olha, povoa todo mundo, aí aquela coisa linda, maravilhosa, mas os irmãos já sabem o que o homem fez, o homem pecou, não é? E se, como é teu nome? Éder. Irmãos, eu fui tão abençoado vendo o Éder tocar bateria. Como que a gente precisa mais sensibilidade para as coisas de Deus, irmão? Eu fiquei olhando ali, ele batia com tanta alegria. Eu fui muito abençoado, todos, mas hoje eu fiquei olhando o baterista. Normalmente eu olho o guitarrista. E Deus usou você para tocar na minha vida, viu, irmão? Então o senhor, Éder,
Se o Éder é Adão, quem que ele vai ser? Não, não vai ser não. Se fosse Eva, estava bom. Ele vai representar uma figura aqui, mas nós já amarramos qualquer intuito maligno de trazer acusação ou qualquer coisa desse tipo, amém? Mas ele vai representar Satanás. E quando o homem pecou, o homem deu a autoridade do planeta Terra, a autoridade que Deus tinha dado para o homem entregou para Satanás. Pode passar. Foi isso que aconteceu. Agora eu pergunto para você, Deus pode tomar de volta a autoridade do planeta Terra, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem fica, não sei, levanta a mão. Imagina se você, no aniversário do seu amigo, você dá um presente para ele. De quem é o presente agora? Dele. Se ele pegar esse presente e der para uma outra pessoa, você pode ir lá e tomar de volta? Não pode. Não pode. Deus respeita. Então Deus não pode pegar de volta, porque Ele deu para o homem. Quem é a única pessoa que pode pegar a autoridade de volta? O homem. Só que o homem pecou e ele está compromissado debaixo da autoridade. A Bíblia diz que todos nós éramos filhos do diabo. O homem deixou de estar debaixo da paternidade de Deus e agora está debaixo da paternidade do diabo. E ele não tem como sair porque ele está marcado pelo pecado. A não ser que viesse outro homem, nascido de mulher, para arrancar da mão do diabo a autoridade que o homem deu. Então Deus manda, quem vai ser ele? Jesus, o filho dele. E tem que nascer de mulher. Para entrar, Jesus é o bom pastor entra pela porta. A entrada da porta aqui no planeta Terra é o ventre feminino. Todos nós nascemos assim, foi ou não foi? Alguém aqui nasceu de outra forma? Aí então, o que aconteceu? Foi muito fácil, Jesus veio e pegou a autoridade do planeta Terra. Não foi assim. Tinha que pagar um preço. Alguém tinha que morrer pelo pecado do homem. E Jesus Cristo, sendo ele Deus, ele se coloca nessa posição. Filipenses capítulo 2, fala que ele sendo Deus, ele desce a forma de homem, depois ele se torna a forma de escravo e morre na cruz. Então não foi fácil para Jesus. Jesus veio e ele morreu no nosso lugar. Vem aqui à frente, estende as mãos assim crucificado. Alguém tinha que pagar um preço. E Jesus pagou o preço. Morreu numa cruz, foi sepultado. Cai no chão, fazendo favor. Morto. José de Arimateia vai lá e pede para tirar o corpo de Jesus. Jesus é colocado no sepulcro, é lacrado com o poder máximo e a autoridade máxima que era o Império Romano. Ninguém podia mexer ali. Domingo de manhã, aquelas mulheres foram até o sepulcro. Pensando, como que nós vamos tirar a pedra? O diabo pensando, agora ninguém mais tira essa autoridade da minha mão. Eu venci.
Passou um dia, passou outro dia. E agora eu vou convidar você, depois daquilo que eu falar, a dar um brado, dar um grito de vitória. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Não, eu acho que vocês não entenderam muito bem. Vou falar novamente. Terceiro dia. As mulheres chegam ali. Os guardas estão jogados no chão. Um anjo do Senhor removeu a pedra. Jesus ressuscitou! Vamos, Jesus. Ele está vivo. E Ele toma a autoridade do planeta Terra de volta. Está nas mãos de Jesus. E Ele joga Satanás para o abismo. Pode jogar. E Ele pisa na cabeça. É só uma representação. E Ele pisa na cabeça de Satanás. Vai lá, não precisa pisar, só faz de conta. Você crê nisso? O diabo já está vencido. Jesus pisou a cabeça de Satanás. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Ele retoma agora. Ele desce até o Hades, até o inferno, pega a chave de volta de autoridade. Agora ele reina. Amém? Satanás já é o inimigo aniquilado. Mas Jesus ficou com essa autoridade para ele. O que ele fez? Passou para quem? Para a igreja. Efésios fala que ele colocou todo o inimigo debaixo dos seus pés. E toda a autoridade ele entregou à igreja. Quem aqui é a igreja? Levanta a mão. Aonde está a autoridade? Fale, está aqui. Está aqui, Jesus confiou a mim, a igreja. Amém? Amém? Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos irmãos aqui. Obrigado. Obrigado, irmãos. Aleluia. Se tiver algum produtor aí, televisão, já pode contratar os 5 aqui, tá? É tão simples, não é? Não é simples. Mas é isso. É isso que aconteceu. A autoridade está agora nas mãos da igreja. Jesus confiou na gente, amados. Jesus confiou naqueles 12, entregou toda a responsabilidade para eles. Hoje nós somos a boca de Jesus no planeta Terra. Hoje nós somos os olhos de Jesus no planeta Terra. Hoje nós somos as mãos de Jesus. Jesus toca os enfermos através da igreja. Eu queria compartilhar com vocês, bem rapidamente, sobre o tema de oração, unção e missão. Vamos repetir juntos? Oração, unção e missão. Só os homens. Oração, unção e missão. Só as mulheres. Só aqueles que são bonitos. Oração, unção e missão. Só os feios. Não tem ninguém feio, não. Quero convidar você a abrir em Lucas capítulo 3. Escuta, tá pronto aqui para... Queria só passar um videozinho aqui, daquilo pouco que nós como igreja estamos fazendo ali em Curitiba e região.
Tem som, pode apagar a luz. Só um pouquinho daquilo que a gente está fazendo como igreja. Alguns dos nossos missionários, nós temos uma escola de missões, temos 28 missionários no campo. A escola de missões, ninguém paga nada. E a gente entende da parte de Deus que se é dele, ele supre. E ele tem suprido tudo. São pessoas que deixaram faculdades, deixaram trabalho para servir o Senhor. Esse casal está agora no Brasil, eles passaram 10 anos no Timor-Leste e estão agora para adotar uma criança. Puruquara é uma ilha, Sidney Maria Marzola, um homem de Deus, fazendo um trabalho maravilhoso. Queria convidar, se alguém quiser nas férias ir visitar, ou então os jovens nas férias de janeiro, segunda quinzena de janeiro, participar do ministério. Nós vamos com os alunos ali para fazer evangelismo. Existem cerca de 10 ilhas ainda que não foram alcançadas pelo Evangelho. O irmão Lucas, missionário que trabalha numa casa de recuperação, tem enfrentado lutas. Não é fácil esse trabalho, mas ele continua firme ali no Senhor. O irmão Charles, ele perdeu o filho de 14 anos de idade, queria pôr fim à vida, apareceu lá na chácara, entregou a vida para Jesus. Hoje ele é um tremendo homem de Deus, fez a escola de missões e serve ao Senhor em Rio do Sul. André e Milena, esse André aí, ele era marginal, ele era traficante, e através do ministério da escolinha de futebol, ele entregou a vida para Jesus, e hoje tem um ministério tremendo. Bailik, estarei indo agora dia 4 de dezembro, fazer uma transição no ministério. Se alguém quiser ir comigo, pode vir falar comigo. É um lugar lindo, maravilhoso, e Deus tem feito milagres ali, coisa maravilhosa. O Dudu Eduardo, ele faz parte junto com a Margareta, daquele ministério de socorro, né? É global, não é? Em calamidades. A história desse menino, é pena que eu não tenho tempo para contar, amados. Tantos milagres, tantas coisas que Deus tem feito. Em Aminga, Diogo e Leidiane chegaram agora, nessa semana, amanhã vão chegar lá em Curitiba. Catorce continua lá em Moçambique. Escola de Missões Manaim. Se por acaso alguém aqui tem um chamado missionário e quer se preparar, conversa com os pastores, os líderes, e a gente está à disposição para servir o Senhor. Alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, eu ministrei a igreja Mateus capítulo 25, que Jesus conta a história da separação, né, das ovelhas para o bode, e ali Jesus fala coisas seríssimas que nós precisamos ouvir. Ele fala: quando tive fome, me deste de comer. Nós temos trabalho de entrega de cestas básicas. Estava nu e me vestisse. Todo mês nós entregamos para pessoas carentes roupas. Nós temos trabalho no presídio, trabalho no hospital. Então tem sido uma expressão gloriosa ali da manifestação do amor de Deus. Nós também, como igreja, ali estamos em 5 escolas e 2 creches. Por mês nós atingimos 2.350 crianças. Vamos de sala em sala, toda semana, meia hora, ministrando exclusivamente o Evangelho. Na primeira escola que nós entramos, uma professora se levantou contra. E ela saiu, deu aula de manhã, foi para casa, foi almoçar e ela morreu engasgada. Não que a gente quisesse isso, muito pelo contrário, a gente quer a salvação das pessoas. Mas ali gerou um temor no coração de toda aquela população,
E hoje eles falam assim: não mexam com o pessoal da Manaim, porque mexer com o pessoal da Manaim é mexer com Deus. Então nós temos experimentado toda semana evangelismo porta a porta, trabalhos na PAI. Então toda semana a igreja, ela vai ao encontro, e lendo a palavra de Deus, eu só encontro uma pessoa que fala vinde, é Jesus. Vinde a mim, vós que estáis, etc, etc. Mas para nós, igreja, Jesus fala o quê? Ide. Nós precisamos entender que o mandamento do Senhor continua, e nós temos que obedecer. Queridos, rapidamente eu queria falar sobre oração, unção e missão. Não tem como ser igreja de Cristo se não fizermos a missão, o trabalho. O trabalho da igreja é o mesmo trabalho de Cristo. Cristo veio para salvar o perdido, o pecador. E é esse trabalho que nós, como igreja, temos que realizar. O mandamento de Jesus não mudou. Mas para que a gente faça a missão, o trabalho, nós precisamos ter a unção de Deus. Não tem como pregar o evangelho sem unção. Mas para ter essa unção, eu preciso ter uma vida de oração. Hoje, parece que a oração se tornou assim uma coisa esquecida. As pessoas não oram mais. As pessoas não têm mais a vida devocional, a busca pelo poder do Espírito Santo. E a gente só conquista isso com uma vida de intimidade com Cristo. Se alguém perguntar por que a igreja dos nossos dias as igrejas estão tão fracas, é porque falta oração. E sem oração nós não temos a unção, e sem a unção o nosso trabalho, a nossa tarefa, a nossa missão é muito difícil. Então aqui nós vamos ver em primeiro lugar a vida do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 3, verso 21, 22 e 23. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele complete. E estando ele oração. Irmãos, se Jesus precisou orar, quem somos nós para falar que não precisamos? A igreja hoje tem trocado a oração por estratégias humanas, por marketing humano. Faz-se shows, traz as pessoas, e as pessoas até se convencem, mas não se convertem. Se a ministração, se a pregação, se o testemunho não tiver unção de Deus, que vem com a oração, ela atinge a cabeça, a mente, o intelecto, mas o coração continua vazio. Jesus estava orando, ele foi batizado, o Pai... Vamos continuar. O céu se abriu, fale assim, o céu se abriu. Quantos gostariam que o céu se abrisse sobre esse lugar? Quantos acreditam que nós estamos carentes, necessitados, desesperados para que esse céu se abra sobre nós? O céu se abriu. Ele estava orando. Oração. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. Jesus recebeu a unção. Jesus precisou receber a unção do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, Jesus cita Isaías, e ele diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. Ungiu. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Eu já fui ungido pelo Espírito Santo. Mas o que nós não podemos fazer e acreditar, irmãos, é que a unção é uma vez só e pronto, acabou. No grego, no original, é enchei-vos. É o auristo no grego,
que quer dizer o seguinte: um dia foi cheio, mas precisa ser continuamente cheio. Hoje eu vou dormir, amanhã quando eu acordar, infelizmente a velha natureza do Kiko acorda junto. E eu preciso levar o meu ego à cruz, e eu preciso me esvaziar, e eu preciso me encher novamente do Espírito Santo. Estando ele a orar, o Espírito Santo desceu sobre ele, oração e unção. E ali ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amados, um dia eu estava pregando sobre esse texto, e veio ao meu coração. E eu pregando, eu falei assim para os irmãos: eu queria tanto ouvir da voz do Papai do céu. Aí está o Kiko, meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eu fiquei com aquilo no coração. Aí naquela mesma semana, fazendo a devocional, o meu pai, Deus falou: você também é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Irmãos, eu fui tão quebrantado por Deus. Deus te ama. Quantos dentro das igrejas já perderam a sensibilidade para receber e ser amado por Deus? Deus te ama. Sabia disso? Deus te ama. Será que você pode falar: Deus me ama? Ontem nós cantamos aqui, eu fui tão ministrado. Ele me ama tanto. A gente tem uma outra versão, mas a ideia é a mesma. No dia de hoje, você recebeu o amor de Deus? Ele me ama. Qualquer pessoa do mundo pode falar: Kiko, eu não te amo, eu não gosto de você, mas ninguém vai tirar essa certeza do meu coração. Jesus me ama. Deus me ama. O Espírito me ama. Você que está aqui nesta noite e tem ouvido a voz do diabo dizendo: você não presta, ninguém te ama, você não vale nada, você é um fracasso, isso tudo é mentira do diabo. Jesus te ama. Amém? Então seja a voz de Deus agora e diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus te ama. Diga assim também, você é um filho amado de Deus. E Deus se alegra com você. Hoje nós estávamos vendo ali, aqueles negocinhos de dar risada na televisão, né, pastor? E as criancinhas sorrindo. E o pai fazendo de conta que estava espirrando. Atchim! E a criancinha... Queridos, os pais, né? Sabe quando você compra aquele primeiro brinquedinho que o triângulo encaixa naquele buraquinho do triângulo, a bolinha, sabe aquele brinquedinho? Aí você dá para o seu filho. Aí você fica olhando. Para você é tão fácil, não é verdade? Pegar ali, mas para a criança não é. Então ela pega o triângulo e fica tentando colocar no buraquinho quadrado, não é? Ela fica tentando. E a gente, como pai, fica olhando e a gente fica dando risada. Eu vejo assim o nosso pai. Nos é pintado por causa da cultura religiosa brasileira. Herança. Que Deus é um velhinho de barba branca que está com um cacetete na mão, preparado para nos dar chicotada, cacetada. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que disse assim através da boca do único filho dele até então: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito.
Deus de amor. E Ele está olhando para nós agora, você acredita? Dá uma olhadinha para cima. Você tem fé suficiente para enxergar além do teto? Reinando sobre todas as coisas, sobre todas as autoridades aqui no planeta Terra, nada passa desapercebido aos olhos dele, e ele tem à direita dele Jesus Cristo, que morreu por mim e por você, e ele está dizendo todos os dias para nós: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque para tantas pessoas é difícil entender e receber isso. Filho amado, verso 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Missão, trabalho, tarefa. Então Jesus estava orando, oração. Veio o Espírito Santo, unção, e Jesus começa o seu trabalho. E Jesus disse em Lucas capítulo 24, se não me engano 49, falou para os discípulos: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder dos céus. Eles não podiam fazer nada sem esse revestimento do Espírito Santo. Não tem como fazer a obra de Deus sem a unção do Espírito Santo. E para ter a unção do Espírito Santo precisa ter oração. Vamos caminhar um pouquinho. Aqui nós vimos Jesus. E Jesus, ele foi fazer o quê? Ele foi pregar o reino de Deus, foi ensinar o reino de Deus, ele foi curar, ele foi expulsar demônios, ressuscitar mortos. É isso que Jesus fez, é isso que ele quer que a gente faça. O que significa evangelho? Boas novas. Como é gostoso receber uma boa notícia, não é? Como é gostoso. Agora, a nossa velha natureza é contrário a isso. Se tocar o telefone na sua casa 2 horas da manhã, o que você vai pensar? Alguém está ligando que vai me dar um presente. É isso que você pensa? Alguém morreu. Aconteceu alguma tragédia. Então, amados, nós, seres humanos, não temos boas notícias. Mas Jesus tem. Sabe qual é essa boa notícia? Vou exemplificar. Na época das cruzadas, um povo, um clã, lutava contra outro. Vamos imaginar, pessoal, daqui para cá é uma família, um povo, e daqui para cá é outro. E esse povo daqui se enche de coragem, pega as armas e vai dominar esse povo daqui. E aí aquela matança, aquela sangue para todo lado, não é? Sabe quando terminava a batalha? Quando o povo que venceu chegava até o rei, até o líder maior do outro povo, cortava a cabeça fora. Ia na praça daquela localidade, subia-se num lugar, ficava num lugar elevado, com a cabeça daquele rei nas mãos, e declarava: até o dia de hoje, quem mandava nesse lugar era esse rei, mas a partir de hoje, quem manda é o meu rei. Você pode falar assim: o que isso tem a ver com o evangelho? Com a boa notícia. Já vou explicar. É você chegar e falar assim: até o dia de hoje, quem mandava nesse lugar era Satanás. Mas eu estou aqui para te dar uma boa notícia. Jesus Cristo esmagou a cabeça de Satanás, e quem reina aqui agora é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. É uma boa notícia, não é? Aleluia! Jesus reina. Essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa mensagem. Vamos lá em Atos agora. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1.
Não esquecendo, vamos falar juntos? Oração e missão. Ali, Atos capítulo 1, verso 14. Jesus deu o mandamento deles ficarem em Jerusalém. Verso 14. Todos estes, aqueles que estavam ali esperando, cerca de 120 pessoas, perseveravam unânimes em oração. O que eles ficaram fazendo em Jerusalém? Ficaram orando. Até que do alto fossem revestidos do poder. Ficaram orando, estavam orando, estavam orando, estavam orando. Capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que eles estavam fazendo? Orando, oração, oração. Pastor, eu não sei aqui, pastor, mas aonde eu tenho ido? Festa vai os crentes, show gospel vão os crentes, né? A hora que fala reunião de oração. Não é verdade? Aqui também é assim ou não? O que a gente faz, irmãos? Não vai ter unção. Eles estavam orando. Vamos continuar a leitura. Estavam no mesmo lugar. Verso 2. Fale assim: de repente. Eu gosto muito dessa palavra. De repente. Olha o que vai acontecer. Veio do céu um som como de um vento impetuoso. Ruach. Não é o nome do evento da conferência? Ruach, vento impetuoso. Veio o vento impetuoso. Os irmãos estavam ali. Jesus tinha morrido. Jesus tinha ressuscitado. Eles estão em oração. Eles não sabem o que vai acontecer. Mas de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, não era fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e alguns ficaram cheios do Espírito Santo. É assim que está escrito? O que está escrito? Todos foram cheios. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Eles não tinham feito nada até então. Eles estavam só orando. Mas de repente, Jesus cumpre a promessa dele. O nosso Deus não falha. Ele cumpre todas as promessas dele. Se alguém aqui tem uma promessa de Deus, passa dia, passa noite, passa dia, passa noite, passa semana, mas eu quero dizer para você, Deus é fiel e Ele cumpre com a sua promessa. Pais que têm os filhos que não estão no Senhor, a história ainda não acabou, ainda está sendo escrita. Não deixa o diabo jogar incredulidade dentro da sua cabeça, do seu coração. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ah, pastor, mas o meu filho, ele está nas drogas. O que é droga diante de um Deus maravilhoso como o nosso? Lázaro estava morto há 4 dias. A hora que chega o autor da vida, a hora que Cristo Jesus chega, fala, tira a pedra. E ele grita, Lázaro, sai para fora. Sabe por que eu creio assim? Sabe por que Jesus falou, Lázaro, sai para fora? Porque eu creio que se Jesus falasse assim, saia para fora, sem falar o nome de Lázaro, eu acho que ia sair um monte de gente. Mas Jesus tinha a palavra só para Lázaro. Pai, mãe, por favor, não entra na armadilha do diabo. Ei, meu filho, não tem mais jeito. Tem jeito em Cristo Jesus. Tem jeito sim, Senhor. Deixa eu contar uma história. Lá nos Estados Unidos, uma mulher crente, piedosa. O filho, cabeludão, tatuado,
ele fazia parte daquelas gangues, sabe que a gente vê de vez em quando em filme, aqueles motoqueiros, aranha, caveira, aquelas coisas assim? Hells Angel, anjos do inferno. E a mulher chegou um dia e falou: pastor, não aguento mais, meu filho não quer nada com Deus e tal. O pastor falou assim: irmã, a palavra de Deus em Coríntios ali fala assim, porque nós cremos, nós falamos, esse é o espírito da fé. Agora, se ficamos falando aquilo que é maldição, vai acontecer. A Bíblia diz que há poder nas nossas palavras, a vida e a morte está nas nossas palavras. E o pastor falou: muda a sua palavra, muda a sua maneira de tratar seu filho, começa já pela fé, acreditar que ele já é novo nascido, começa a profetizar. E aquela mulher tomou aquela palavra e começou a chamar o filho dela de abençoado, começou a tratar como um irmão na fé. O filho dela falou: a minha mãe agora pirou, ficou louca. E um dia, conversando com o pastor outra vez, o pastor falou: como é que está? Ela falou: eu estou fazendo isso que o senhor falou, porque eu creio na palavra de Deus, eu estou lançando palavras de fé. Mas sabe, pastor, ele tem aquele cabelão comprido, e eu não gosto. Aí o pastor falou assim: profetiza, pede para Deus uma palavra e profetiza. E lendo a palavra, ela começou a chamar o filho dela de Moisés, o libertador. E aí o filho chegava lá drogado, aquela coisa toda, e ela: oi Moisés, tudo bem? Aí o filho falou: minha mãe está louca mesmo. A palavra de Deus não volta vazia, irmão. A fé produz resultado. Meu filho, por anos, todos os dias, ele tinha crise, ele ficava violento, ele chegou a bater em mim, ele pegava a faca para se matar, todos os dias. Um dia eu entro no quarto dele, ele sai correndo, pula 5º andar, eu corri desesperado, grudei ele, assim já meio com o corpo para fora da janela. Mas eu continuei crendo. A psicopedagoga falou assim: vocês têm que sair desse prédio, esse edifício, ele vai se matar, um dia ele vai pegar a faca, vocês dormindo, ele vai matar todos vocês. Meu Deus é fiel. Recebi um e-mail da minha esposa, depois do almoço. Ela falou assim: o Daniel veio para o culto, ele é outra criança. Eu cheguei a falar para Deus: Deus, ou o Senhor cura, muda ou mata. Já teve coragem de fazer oração assim? E Deus curou, Deus libertou. Ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Mas aquela mulher começou a chamar o filho de Moisés. Um dia toca o telefone, ela atende: mãe, a outra gangue nos encurralou e eles vão nos matar, mãe. O que eu faço? Entrega a sua vida para Jesus, meu filho. Como é que eu faço isso, mãe? Eu vou fazer uma oração aqui, você repete aí. Mas dá certo, mãe? Dá certo, meu filho, porque o Deus que está aqui comigo está aí com você também. E ele fez a oração, e milagrosamente a polícia chegou e desfez toda aquela confusão. Hoje, ele tem um ministério nos Estados Unidos, dentro das cadeias, dos presídios. O Moisés, que vai até os presos ministrando a mensagem da libertação. Mãe, pai, não desista, não desista. Jovens, não desistam do sonho de Deus para a vida de vocês. Oração, unção e missão. E aí então, eles estavam orando, o Espírito Santo veio, e ali no verso 14,
começou aquela, ei, esses caras estão bêbados, tudo falando em línguas. Estavam bêbados, estavam, mas embriagados pelo Espírito Santo. E chegou aquela pessoal, e tal. Aí Pedro, aquele mesmo Pedro que dias antes se acovardou, negou Jesus 3 vezes, agora ele se levanta diante daquela multidão e prega a primeira mensagem da era cristã. 3.000 pessoas se convertem, porque eles estavam orando, porque eles receberam unção, e aí começaram o trabalho. Jesus foi assim, os apóstolos foram assim, e a igreja. Vamos caminhar um pouco mais para frente. Atos capítulo 4. Verso 31. Eu não vou contar o contexto aqui. Eu vou direto ali no verso 31. A igreja. O tema ali na minha Bíblia, antes do verso 23, diz a igreja em oração. Verso 31. Tendo eles oração. Tendo eles orado. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oração, unção e missão. A igreja estava orando, tremeu o lugar. O Espírito Santo veio, ungiu a todos, e eles começaram a anunciar a palavra de Deus com intrepidez. Queridos, não dá para a gente ter a missão se a gente não tiver a unção. Não tem como. Eu preciso ser revestido do poder do alto. Agora, para ser revestido, não tem oração mágica. Eu não tenho poder e autoridade no nome de Jesus de chamar você aqui, impor as mãos e falar, agora você vai receber a unção. É através da oração. Então, se eu oro, se eu tenho uma vida devocional, o Espírito Santo me enche. E aí eu começo a trabalhar e dar resultado. Quantos aqui, agora é hora de confessar fracassos. Quantos aqui já foram evangelizar uma pessoa e não deu em nada? Fala assim, amém. Esses dias atrás, eu estava no supermercado, e quando eu fui passar a compra ali no caixa, eu olhei para aquela moça, e eu disse assim para ela, tua vida não está bem. Ela olhou para mim e falou assim, como que o senhor sabe? Eu falei, eu sou um homem de Deus e Deus me conta muitas coisas. E ela começou a chorar. E aí eu preguei o Evangelho. Sem a unção, eu posso ir de Gênesis a Apocalipse. Eu posso gastar tempo. E a pessoa sair com o coração muitas vezes até mais endurecido do que no começo. Eu preciso da unção. Eu preciso desse poder. Não é curso teológico. Não é estratégia humana. Eu aprendi a evangelizar com as 4 leis espirituais. Mas se você não tiver unção, você pode ler 4, 5, 10 ler. Eu fico imaginando as nossas estratégias no dia de Jesus. Quando aquele homem à beira ali do poço, querendo se jogar quando os anjos mexiam as águas. Eu fico imaginando a gente chegando do lado dele e falando assim, você conhece os 7 passos para ser curado? Ele iria olhar para a gente e falar, não consigo dar nenhum, você quer que eu dê 7? Nós precisamos de sensibilidade para a voz do Espírito Santo. Deus continua falando, somos nós que paramos de ouvir. Deus é tremendo.
Lá no centro de Curitiba é muito difícil arrumar vaga, estacionar o carro. E eu fico em oração. E dá certo. Nós estávamos indo para um evangelismo no centro de Curitiba, e um jovem estava com outros jovens na frente, no outro carro, né? E entramos num lugar que o carro estaciona assim, né? Ele passou, no que ele passou, um carro acendeu a lanterna de ré, eu parei, o carro saiu. Ele falou assim para mim, o jovem: "Ô pastor, assim não vale." Eu falei: "Você orou?" Ele falou: "Não." Eu falei: "Então vai pagar estacionamento." Eu fui pescar um dia com um jovem, e ele falou assim para mim: "Mas não é possível, só porque é pastor pega mais." Mas aconteceu até o fato, né? E eu não minto, porque eu sou filho de Deus da verdade, mas falam aí por aí que pescador mente, e isso não é mentira. Eu estava lá, daqui a pouco fisguei um peixe, alguém tinha fisgado uma carpa grande, e arrebentou a linha, e a linha, não sei que, enroscou na minha. Aí o jovem do meu lado falou assim: "Mas não é possível um negócio desse." E eu falei para ele: "Você orou?" Ele falou: "Não." Eu falei: "Eu orei." Você ora para tomar as decisões? Você ora pelo caminho que você vai viajar? Você ora para fazer os negócios? Você busca a unção de Deus? Amados, muitas vezes estamos no meio do negócio que está todo travado. Aí a gente vai e coloca diante de Deus, e num segundo Ele resolve tudo por nós. Você crê nesse Deus? Oração, unção e missão. Eu quero fazer 3 apelos. Primeiro, e eu quero que você seja homem suficiente para falar: "Eu sou essa pessoa." Irmãos, Deus revela coisas que nós não conhecemos. No meio do louvor eu estava sentado ali, e Deus falou acerca de uma pessoa que está aqui e está em pecado sexual. Se acerta com Deus, porque pode ser que não dê tempo. Se acerta hoje. Hoje. Você pensa que ninguém sabe. Eu não sei quem é, mas Ele sabe. Ele sabe. Então Deus, amados, Ele ama a gente. Então a primeira coisa, se por acaso você está nessa, você pode simplesmente, para não, né, o que vão falar de mim, ou então você pode reconhecer, tirar a arma da mão do diabo e sair daqui com a vida transformada. Então, primeira coisa, pessoas que não estão tendo uma vida devocional que vale a pena. Dia a dia, todos os dias, aos pés do Senhor. Não tem nada nesse mundo que pague isso, amado. Lá na igreja, lá onde eu estou à frente, todo ano a gente lê a Bíblia, passamos um esqueminha de leitura da Bíblia, tem sido bênção. Criança de 6 anos lendo a Bíblia todinha. É uma maravilha. Como que a gente vai ser forte espiritualmente se a gente não se alimentar da palavra de Deus? Faça um teste na sua vida natural, fica sem comer, o tanto que fica muitas vezes sem ler a Bíblia. Você come todo dia? Precisa comer a palavra de Deus todo dia também. Então, pessoas, eu sou o primeiro, amado. Eu não quero ser hipócrita. Minha vida de oração pode melhorar muito mais. Pastor, como muitas vezes nós, por causa das tarefas, a minha esposa é uma benção. Muitas vezes nós vamos dormir 1 hora, 1h30, 2 horas da manhã, 5 horas ela levanta. Ela tem mais de 10 anos, muito mais, a agenda que ela compra todo ano, caderno de oração.
Quantos? Se é a sua realidade, amado, é um momento de confissão. A palavra de Deus em Tiago diz: confessa os vossos pecados para serdes curados. Curados. Não tenha vergonha, é momento de cura, não é momento de acusação. É um momento de reconciliação com Deus, não é um momento de nos afastar de Deus. Mas para isso nós precisamos reconhecer o pecado. Quantos aqui ou tem ou não tem, ou acha que poderia ser bem melhor a vida de oração? Levanta a mão. Nós precisamos orar. Fica com a mão levantada. Eu também estou. Vamos fazer um voto, e a Bíblia diz: aquele que vota tem que cumprir. Vamos fazer um voto hoje diante do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, de buscar uma vida autêntica aos pés do Senhor Jesus. Tem coisa que Deus quer falar para você, e Ele vai falar só para você, para mais ninguém. Ele quer contar aquilo que está no coração dele para você. Ele quer mostrar o plano, o propósito de ter criado você. Fale assim comigo: Deus, eu reconheço que eu preciso mudar, que eu preciso orar mais, que eu preciso ter uma vida de oração constante, diária, profunda, aos teus pés. Senhor, como os apóstolos disseram, ensina-me a orar, ensina-me a orar, inquieta o meu coração, até que eu torne prático esta palavra que eu acabo de ouvir, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pastor, a conferência do ano que vem, isso aqui vai explodir. Amém? Porque a igreja está em oração. Segunda coisa, unção. Quantos reconhecem nessa noite? Lógico que é consequência, né? Se eu reconheço que está faltando oração, quantos aqui nessa noite reconhecem que precisa de mais unção? Você crê que é verdade quando Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados? Você crê? Mas para isso precisa ter a unção, o poder do Espírito Santo. Você crê que até morto ressuscita diante de uma voz de comando de um Filho de Deus? Queridos, muitas vezes eu fico ouvindo assim, a pessoa ficou 4 horas para expulsar o demônio. Eu sinto vergonha quando eu ouço isso, porque quem tem autoridade tem, e o diabo tem que sair, mas sem o poder, sem a unção. Você precisa dessa unção? Eu preciso da minha, amado. Eu poderia contar muitos casos onde Deus me usou para expulsar demônios. Eu poderia contar muitos casos que Deus me usou para curar enfermos. Mas eu não poderia contar nenhum caso de que alguém ressuscitou porque eu tive fé para ir lá e falar: levanta. Mas eu creio. Então fique com a tua mão levantada. Fale assim: Senhor, eu estou fraco. E eu preciso de unção. E eu creio que através da oração, através da comunhão contigo, através da intimidade, o Senhor vai derramar sobre mim. E eu vou fazer grandes coisas, em nome de Jesus. Amém. Agora tem muitas pessoas que pensam, né? Eu recebi o poder. Já viu placa aí, né? Ministério fulano de tal. Grande homem de Deus. Embaixo pequenininho Jesus. Não é isso não, irmão. É para fazer o nome de Jesus conhecido. É para falar assim para as pessoas: eu sou igualzinho a você.
mas o poder do Espírito sobre minha vida, Jesus na minha vida que faz a diferença. E aí, amado, não tem como não ter missão, não ter tarefa, não tem como não trabalhar para Jesus. Eu não posso, é até perigoso eu me encher do dunamis, de dinamite, e não explodir o pecado, e não explodir o inferno, e não explodir os demônios, senão eu vou acabar me auto-implodindo. O poder não é para nós. O poder é para fazer a missão de Cristo Jesus aqui na terra. É para chegar para o paralítico e falar: em nome de Jesus, levanta e anda. Você já viu isso acontecer? Eu já vi. Queridos, quantos nesta noite querem trabalhar para Ele? Então nós vamos orar, nós vamos ser ungidos e nós vamos trabalhar para Ele. Amém? Aonde? Aí entra a missão. Qual que é a sua tarefa? Atos capítulo 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e você vai ser minha testemunha. Testemunha é a mesma raiz de Marte. Ou seja, você vai estar tão cheio do Espírito, que se for para morrer, você vai morrer em nome de Jesus. Se for para viver também. Aonde? Em Jerusalém. Depois, Judéia e Samaria. Depois, até os confins da terra. Se você olhar para o livro de Atos, do capítulo 2 até o capítulo 7, a igreja estava centralizada em Jerusalém. Atos capítulo 8, Deus mandou uma perseguição e todo mundo foi embora, só ficaram os apóstolos. Quem que foi anunciar o evangelho e pregar? A igreja. Deus dispersou. E ali você vai ver que a igreja foi para onde? Judéia e Samaria, até o capítulo 12. É Filipe e Samaria, é toda aquela revolução lá, e etc, etc, etc. Não tenho tempo para isso agora. Atos capítulo 13. Porque a igreja tinha profetas, pastores, homens de Deus, e serviam ao Senhor. Disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para eles. E aí, confins da terra. Vamos contextualizar. Primeiro lugar, Botucatu. Alguns, muitos, não sei, só Deus sabe, vão ficar fazendo a missão de Jesus Cristo aqui em Botucatu. Vai no vizinho, atravessa a rua, bate no comércio, na fila de banco. Eu fico triste quando eu vejo um crente na fila do banco falando assim: ai, está demorando, né? Que coisa. Mas um dia eu estava ali na fila de banco, olhei para trás uma mulher com um livro espírita, anjos assim na capa. Eu falei: a senhora acredita em anjos? Ela falou: eu acredito. Eu falei: eu também acredito. Posso te contar uma coisa? Ela falou: pode. Tem um anjão muito grande atrás de mim. A Bíblia não fala que os anjos acampam ao seu redor dos que o temem e livram do mal? Eu creio nisso. Se você ler o Evangelho, os 4 Evangelhos falam mais de anjos do que de pecado. Os anjos do Senhor, segundo Hebreus, são ministradores, trabalham para nós. Se você não quiser, pode mandar para mim aqui. Você já teve situações na sua vida que você fala assim: escapei não sei como. Eu sei. Eu estava com o carro assim, com a minha família, uma esquina, veio um doido, veio em cima. Eu falei: Jesus. O carro fez assim, o meu carro. Não aconteceu nada. E eu fiquei imaginando o anjão ali no meio dos dois. Anjos que ministram. Amém? Aleluia. Então, Botucatu. Vai deixando o Espírito falar com você. É missão. O problema é que a gente tem na cabeça da gente que missão é só quem vai embora.
E não é. Quem fica aqui também tem que fazer missão. Quer ver um grande engano? Que eu vejo muitos pregadores falando de missão. Missão você faz de 3 maneiras. Ou você vai, ou você ora, ou você contribui. Aí o cara que vai, ele nem ora e nem contribui, porque ele está indo. O cara que contribui nem vai e nem ora. E o cara que ora nem contribui e também não vai. Todos nós somos chamados por Cristo Jesus para dar fruto. E o fruto tem que permanecer. Eu tenho que contribuir, sim. Eu tenho que orar, sim. E eu tenho que ir, sim. Quem vai ficar aqui, vai até o vizinho, vai até o parente, vai na escola, vai no presídio, mas vai. Não tem no reino de Deus lugar para a gente ficar sentadão assim. Só estou esperando Cristo Jesus voltar. Então deixa Deus falar. Talvez Deus vai confirmar que o seu lugar é aqui. Mas vamos continuar. O poder também vem para aqueles que vão pelo estado de São Paulo, para cidades próximas, para cidades do estado de São Paulo mais longe um pouquinho, a Judéia. E vai fazer o quê? Vai pregar o Evangelho, vai curar os mortos, vai curar os enfermos, vai ressuscitar os mortos, tudo em nome de Jesus. Tudo em nome de... Não somos nós, é Ele. Então deixa o Espírito falar. Talvez haja já no seu coração queimando, você não quer ficar aqui. Você quer ir, mas você também não quer ir lá para longe. Deus não está chamando você para ir lá para longe. Mas você também vai. E aí, outras pessoas vão para Samaria, todo o Brasil. Pastor, meu chamado não é para o Iraque, nem para o Afeganistão. Meu chamado não é para a África, nem para a Índia. Meu chamado é para os ribeirinhos brasileiros. Meu chamado é para trabalhar nas favelas. Meu chamado é aqui no Brasil. Amém? Sabe, amados, essa cultura errada de missões no Brasil, sabe o que faz? O missionário pobre, coitado, quando vem lá de fora, chega aqui, a igreja corta o sustento dele. Não, agora não está mais lá no exterior, não precisa mais comer, não precisa mais pagar conta, não precisa mais nada. Por causa dessa visão errada. Quem está aqui vai precisar também fazer tudo isso. Então vai deixando o Espírito falar. Talvez, não é? Você não quer ficar aqui, mas você também não vê que não é no estado de São Paulo. Mas você tem um desejo de pregar o Evangelho. E você quer ir, não é? Até o Amazonas, trabalhar com índios. Não sei, Deus vai falar com você. Agora tem pessoas aqui dentro que Deus também chama para ir até os confins da terra. China. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus quiser que amanhã você esteja na China, Ele vai fazer você ir. Você acredita nisso? Lembra da história do evangelista Filipe? Ele estava evangelizando, daqui a pouco... E eu fico assim meio atordoado, sabe por quê? Os espíritas, todas esse esoterismo acredita no transladar do corpo, viagem astral, mas isso é bíblico e Deus, só Ele pode fazer de maneira correta. Se Deus quiser me levar agora para outro lugar, Ele tem todo o poder, Ele é Deus. Algumas pessoas, mas precisa de treinamento também. Mas algumas pessoas aqui queimam no coração. Não sabe como. Isso daí, irmãos, é com Ele. Não sabe quando. Isso aí também é com Ele. Mas uma coisa Jesus falou. Ele disse claramente: não andeis ansiosos com comer, beber ou vestir. Ele vai dar tudo o que você precisar. Você acredita nesse Deus? Amém? Então agora eu vou terminar, já com saudade dos irmãos, fazendo esse último apelo. Agora vamos pensar no todo. Vou começar a orar. Deus, eu preciso ouvir Tua voz. Deus me enche. Aí eu recebo a unção, aleluia.
Começa a queimar aqui dentro, eu não consigo não falar do amor de Jesus. Aí ele vai dar a missão, ou aqui, ou no estado de São Paulo, ou no Brasil, ou nos confins da terra. E eu vou chegar e falar, eu vou. E o mesmo Espírito, o Espírito não é de confusão, vai testificar no coração da liderança da igreja. E aí vai ter uma festa aqui, me convida, por favor. Vamos enviar. Tem um pastor lá de Goiânia, um velhinho já, José Rodrigues, conhece ou não? Missão Cristã Mundial. Ele me apelidou de duro de matar. Sempre o diabo está querendo me matar, mas ele não consegue, né? E ele fala assim também, cada vez que eu encontro com o Kiko, ele está enviando alguém, e é tão gostoso isso, pastor. Agora, retornando dia 4, eu vou para Bailique, até Mapá, pego o barco, se tiver tempo bom, normalmente não está, 12 horas de barco, chego lá em Bailique, vou estar com a igreja, os irmãos que começaram ali vão sair, os outros vão chegar, e não para. Os irmãos que estavam em Moçambique estão chegando, e é uma dinâmica. Ano que vem, final do ano, mais 18, nós vamos enviar em nome de Jesus, e essa é a tarefa da igreja. Vai valer